Ora, muito boa tarde a todos os assistentes ao webinário da Artec, o webinário especial de Natal, podemos assim dizer. Este vai ser o último webinário programado pela Artec para o ano de 2013 e optámos por criar um webinário relacionado com o projeto totalmente integrado dentro de um único programa. Tricalc tem registado ao longo dos últimos meses uma evolução ao nível da integração total das várias fases de um projeto de cálculo de estruturas dentro do programa, nomeadamente com a vinculação de desenhos, vinculação de modelos BIM e vinculação também da memória descritiva e dos resultados do cálculo num único modelo, num único fecheiro de uma estrutura do programa Trical. E, portanto, a sessão de hoje vai centrar-se exatamente nessa questão, na questão de termos um software ou estarmos a desenvolver um software que centraliza todo o workflow do projeto, desde a concepção, desde a importação dos fecheiros até à parte final de publicação das folhas de projeto e também de publicação da memória descritiva e justificativa dentro do único programa, com as evidentes vantagens que isso tem, nomeadamente ao nível de produtividade. Temos um único programa, um único software a nível de investimento. Temos um processo que é sequencial e é integrado, portanto podemos ter um modelo que é calculado, podemos logo preparar as folhas, podemos preparar a memória descritiva e se houver à última da hora alterações de projeto, todo esse trabalho está vinculado ao modelo e, portanto, é automaticamente atualizado, mesmo que haja alterações de projeto e tenha que se recalcular o projeto. Todos os desenhos de armaduras, todas as listagens, todos os relatórios integrados na memória descritiva passam a ser automaticamente atualizados. Também ao nível de segurança, temos aqui uns ganhos evidentes, uma vez que todo o processo é integrado e automatizado. Portanto, quando se realiza o cálculo, a geração dos desenhos de armaduras é automatizada em função dos resultados do cálculo. A preparação das folhas de projeto é também vinculada ao cálculo, portanto temos a garantia que se alterarmos o cálculo, essas folhas com os respectivos desenhos serão também corrigidos automaticamente pelo programa e a própria memória descritiva e justificativa também será automaticamente os seus relatórios corrigidos pelo programa e, portanto, não temos aqui falhas neste processo. As falhas que às vezes existem ao transmitir-se alterações para um desenhador que está noutro programa, que se esqueceu de alterar determinados desenhos, que não teve em conta determinadas especificidades de uma alteração de projeto de última hora, a memória descritiva ou justificativa que não levou toda a informação porque não foi, depois esquecemos de incluir algumas listagens ou algumas listagens eram de um projeto anterior. Portanto, aqui automatiza-se todo este processo e centra-se toda a informação num único software. Ora bem, esta slide que temos agora à nossa frente traduz um pouco o workflow e a forma ou a filosofia que nós adotamos para o Tricalc, ou seja, nós centralizamos no Tricalc o processo de definição de geometria, inclusive também o processo de importação de dados de programas de arquitetura, como a importação da XF, TWG, modelos BIM, tudo pode ser importado a nível do programa Tricalc e, portanto, também aí uma grande integração dos vários modelos de importação para o programa Tricalc. Depois, as funções de definição de geometria também integradas, com a possibilidade de colocarmos uma matriz única de rigidez para todos os elementos estruturais, portanto fazer um único modelo com todos os elementos estruturais aí incluídos e interagindo entre si. Lá está mais uma vez ganhos de produtividade e de segurança. Se tivéssemos que utilizar dois programas diferentes, um para botão, um para aço, seria diferente. Também a preparação dos desenhos dentro do próprio programa, portanto mais uma vantagem, uma vez que a preparação de desenhos é automatizada e gerada dentro do próprio programa Tricalc, senão teríamos que passar a informação para fora, ir para um programa de pormenorização de armaduras ou de desenho de armaduras e fazer esse desenho de armaduras independentemente daquilo que tinha sido o programa de cálculo de estruturas. Depois haveria que preparar esses desenhos em folhas de projeto, com legendas, com toda essa informação e, portanto, mais um software. E, portanto, o que traduzimos aqui é que, ao fim e ao cabo, estávamos a utilizar um programa para definir geometria, portanto, um programa de BIM ou um programa de CAD para definir uma geometria que seria importada depois para o programa de cálculo de estrutura,
Um programa então depois para introduzir ações e calcular a estrutura, mais um programa para preparar desenhos de armaduras, mais um programa para preparar folhas de projetos e mais um programa para preparar memória descritiva. Ao fim e ao cabo estamos a falar de 5 passos com 5 softwares diferentes. E portanto, um projeto passa a ser menos produtivo, pelas evidências do que foi dito atrás, menos seguro, okay? Todos estes passos têm um risco das coisas não correrem bem, menos económico e muito menos integrado, evidentemente. E um aspecto final que aqui está realçado é que está muito menos preparado este sistema para responder a alterações de projeto que sempre aparecem nos últimos momentos. Se houver uma alteração de projeto, todo este processo de preparação de desenhos de armaduras, de organização de folhas, de listagens, não está vinculado ao modelo estrutural e não é automaticamente corrigido ou atualizado em função dessas mesmas alterações. Também a questão da integração dos regulamentos dentro do programa Trical. Portanto, atualmente o mundo do projetista atravessa uma fase de transformação profunda, nós sabemos isso, a transformação a nível de regulamentos, a questão dos Eurocódigos, que é uma transformação recente, inclusive também a nível de regulamentações americanas há alterações, a nível de regulamentações de outros países começam a surgir também alterações. O Tricalc permite, nesse aspecto, trabalhar com regulamentos nacionais localizados aos países onde está presente de forma direta ou com distribuidores exclusivos. E permite, inclusive, dentro daquilo que são os Eurocódigos estruturais, ter os anexos nacionais para cada um dos países que pertencem à União Europeia, neste caso, e que trabalham com os Eurocódigos estruturais. Mas mais, na revisão 8030 que foi lançada no mercado ontem, já existe inclusive a possibilidade de fazer o mesmo que se faz na Europa com os anexos nacionais com os Eurocódigos, já é possível para os países que trabalham com a norma ACI, e há vários países, inclusive na Ásia, em África e na América, que será o grande forte, na América Central, América do Sul, trabalhar com a norma ACI e depois ter parâmetros específicos para cada um desses países através de um sistema similar àquilo que são os anexos nacionais para os Eurocódigos estruturais. Portanto, é mais um passo que a Artec fez no sentido de implementar mais regulamentações e mais especificações locais dentro do que é o programa Trical. A imagem que aqui está não traduz essa alteração, uma vez que é uma imagem da revisão anterior, mas a nova revisão já traz exatamente essa possibilidade. Ora, em tempos de mudança, com todas estas transformações, também transformações ao nível do projeto de arquitetura e dos mercados para onde se projeta, exatamente os mercados que tivemos agora a falar, é fundamental que as ferramentas do projetista utiliza sejam capazes de responder de forma eficaz e integrada aos novos desafios. Vimos aqui a resposta a nível de regulamentos para que a Artec tem dado nesse aspecto, mas já agora referir também que ao nível do relacionamento com o projeto de arquitetura existem novidades na versão 8030, mais um esforço da Artec neste caso na questão do relacionamento com o BIM. Portanto, foram integrados novos elementos a nível de importação e da exportação de varões de armaduras tridimensionais para os modelos BIM que vêm compatibilizar com um maior leque ainda de softwares de arquitetura 3D. Portanto, é mais uma transformação a nível de relacionamento, a nível da integração dos fecheiros de arquitetura dentro daquilo que é o sistema Trical, do programa Trical. Esta é uma aposta claramente diferenciada da Artec, portanto a integração num pacote de estruturas de todo o sistema de projeto, ou seja, individualizamos aqui muito a tarefa daquilo que é o projeto de estabilidade do trabalho do engenheiro. Não temos aqui um programa de arquitetura a fazer o modelo de engenharia, para depois ir a um programa calcular a estrutura, para depois ir para um programa de 2D de desenho para fazer promulgação de desenhos. Portanto, estamos a fazer a integração de todo o sistema, de todo aquilo que é o trabalho do projeto de estabilidade do engenheiro de estruturas dentro de um único software. Portanto, essa é uma aposta, é uma filosofia que já trazemos de há vários anos e que se tem vindo a cimentar com cada nova versão e cada nova revisão que temos lançado. Ora, isso traz vantagens únicas que já falámos, a produtividade, a versatilidade, a economia, a segurança, mas também traz novas ferramentas que se traduzem numa maior capacitação dos nossos projetistas e na valorização constante da sua ferramenta de projeto, ou seja, valorizamos-nos enquanto projetistas, valorizamos enquanto ferramenta capaz de dar resposta a novos desafios dentro da nossa organização
e valorizamos também a nossa ferramenta de projeto que assim não se desatualiza. Temos aqui um esquema que mostra exatamente aquilo que tenho estado a publicitar, digamos, nesta fase inicial. Tricalc, um único programa para o projeto de estruturas. E falamos aqui do projeto de estruturas, já não falamos do cálculo de estruturas, ok? Entrada de dados dentro do programa através de multiplataformas de CAD, que pode-se trazer para aqui fecheiros DWG, DXF2D, DXF3D e também de sistemas de BIM, através do fecheiro IFC dos Building Information Models de programas de arquitetura que trabalhem com objetos em 3D. Integrada ainda dentro do Tricalc toda a definição da geometria da estrutura. Portanto, não há um software, não é necessário ter um software à parte para fazer a modelação e trazer depois para dentro do programa só para calcular a estrutura. Não. Pode-se fazer a definição da geometria e essa definição da geometria é realizada com ferramentas que poderão ser internas do programa. São ferramentas evoluídas a nível de CAD, têm funções de visualização também muito evoluídas, como vocês já sabem, quem é cliente da Artec, e faz a modelação totalmente integrada de todos os elementos estruturais. Cá está um único programa. Porquê? Porque nos permite, numa única estrutura, termos vários materiais: betão, aço, alumínio, madeira, alvenarias estruturais, blocos de betão, termoargila, paredes moldadas, estacas, maciços, enfim, todos os elementos estruturais integrados num único cálculo, sem necessidade de termos vários softwares para calcular diferentes tipologias, para ir calcular, não sei, muros de contenção num programa, depois ir calcular a estrutura de betão no outro, a estrutura de aço do outro. Não, aqui centralizamos tudo num único modelo. Depois também o carregamento da estrutura, também integrado dentro do próprio programa e, neste caso, integrando mais de 25 tipos de ações que são calculadas de forma integrada. É a possibilidade de utilizar, por exemplo, 10 tipos de ações móveis dentro do programa, para fazer a simulação, por exemplo, de pontos rolantes, e ter que fazer várias estruturas ou estudar várias situações. É a possibilidade de ter até 4 hipóteses de sobrecarga, por exemplo, para fazer o estudo e a alternância de sobrecargas. É a possibilidade de termos a utilização de 5 hipóteses de ação do sismo para considerar, por exemplo, também a componente vertical do sismo dentro do próprio programa. Portanto, é a possibilidade de fazer o estudo da temperatura dentro do programa para todos os elementos estruturais e, portanto, assim, trabalhar com estruturas que não necessitem de juntas de dilatação. Portanto, mais um aspecto versátil do programa, mais um aspecto de economia a nível de projeto. Podemos dispensar a utilização de juntas que podemos integrar dentro do próprio programa Trical. E também, já agora referir, a possibilidade de trabalhar com combinações de ações automatizadas, o que também nos facilita imenso o trabalho, nos dá uma maior produtividade e impede-nos que possamos esquecer alguma combinação ao fazermos o nosso projeto. Também é possível, de forma manual, fazer a introdução de combinações específicas e realizarmos o cálculo só para essas combinações específicas, mas normalmente a opção será pelas combinações automatizadas, uma vez que apresentam menores riscos de erro. Depois o cálculo também, integrado tudo no mesmo programa, portanto já falámos de entrada de dados, geometria, ações, realização do cálculo também totalmente integrado, inclusive com a possibilidade de fazer análise de segunda ordem para estruturas metálicas, principalmente aí bastante importante por questões de comprovação de encurvadura, para se poupar material, estamos mais uma vez na questão da economia, e também a nível de segurança, uma vez que uma análise de segunda ordem é muito mais exata do que uma análise de primeira ordem ou de uma análise de segunda ordem simplificada com coeficientes de amplificação. A possibilidade ainda de trabalhar com os cálculos de acordo com os anexos nacionais de cada país, e falamos já dos Eurocódigos, mas falamos também da ACI com os anexos nacionais para cada país, para podermos trabalhar. De referir também aqui que também se pode trabalhar com espectros de resposta específicos para países que tenham situações particulares para essa situação. Estou-me a lembrar agora da Argélia, por exemplo, que tem uma regulamentação normalmente é europeia, mas depois tem espectros de resposta próprios para o cálculo nesses países. Depois, vinculado a todo este modelo, uma vez que temos aqui o cálculo é resultado direto do modelo, porque é feito dentro do mesmo programa, e do carregamento da estrutura que aqui está associado e das entradas de dados que vieram, seja um fecheiro de DWG, seja um fecheiro de BIM, e portanto, vinculado a esse cálculo, vinculado a esses elementos estruturais, vai ser realizada, de acordo com opções gerais e opções particulares que nós definimos, toda a pormenorização de armaduras, todos os desenhos de pormenorização de armaduras, pilares, vigas, diagonais, lajes,
consolas curtas, sapatas isoladas, conjuntas, lajes de fundação, paredes moldadas, enfim, de todos os elementos estruturais que o programa Trical que calcula. No passo seguinte, temos então a possibilidade também de pegar nesses desenhos, nessas pormenorizações de armadura, podemos peritá-las, ver porque é que o programa armou assim, mudar opções de armaduras, mudar armaduras, retocar armaduras. E quando estivermos satisfeitos com o resultado a nível de pormenorização de armaduras, podemos desencadear também um processo totalmente automatizado de criação de folhas de projeto que ficam vinculadas aos desenhos de armaduras, por sua vez estão vinculadas ao cálculo e ao modelo do nosso programa. E, portanto, essas folhas de projeto vão acabar por ter marcas de dobragem, margens de encadernação, esquadrias, legendas que se preenchem os seus campos de forma automática. E, portanto, cá estamos mais uma vez dentro do mesmo programa, tudo integrado, e a ganhar em termos de produtividade e de segurança, uma vez que o processo é desencadeado de forma automática e totalmente vinculado àquilo que foi o meu modelo de cálculo, o meu projeto calculado no programa. Finalmente, o último passo de preparação do projeto, que é a memória justificativa. É possível também nós introduzirmos modelos de memória justificativa e descritiva nossos, utilizar os que vêm com o programa, e vincular relatórios de resultados, por exemplo, de deslocamentos, de armadura de pilares, de reações, etc., de análise sísmica, de sismo de períodos e frequências, por exemplo, vinculá-los a essa memória descritiva e eles são gerados automaticamente cada vez que se pede a memória justificativa com os dados atualizados da estrutura. E, portanto, como veem, temos um único programa para fazer todo o workflow do projeto de estruturas. Em contraponto, temos aqui a representação daquilo que foi definido. Muitas vezes há softwares que necessitam de um programa para fazer o modelo de arquitetura e ao mesmo tempo o modelo estrutural. Depois, então, passam para o programa de cálculo para introduzir ações e calcular a estrutura. Depois, pegam num programa de desenho de armaduras em função de áreas de aço, realizar a pormenorização manual dessas armaduras e sem vínculo direto, cá está, mais uma questão a nível de segurança que é preciso depois agilizar e ter bem presente, que depois então, pegando nesses desenhos de armaduras, se preparam as folhas de projeto e à parte, ou em simultâneo, vai-se também preparando a memória justificativa e descritiva com as listagens do programa de cálculo de estruturas e com os desenhos de armaduras, do programa de desenhos de armaduras, e portanto se vai assim preparando a memória. Portanto, estamos a falar de 5 programas diferentes, consequência, menor produtividade, menor economia, menor segurança e maiores custos de manutenção, uma vez que estamos a falar do custo de manutenção de 5 softwares nesta área de arquitetura, engenharia e construção. Ora bem, já temos aqui um diagrama que nos mostra exatamente as maiores vantagens, produtividade, economia, versatilidade e segurança, foram referidas várias vezes nos slides anteriores, mas também destacar que como a Artec é a própria empresa que desenvolve o software e comercializa o software em Portugal, pode prestar os melhores serviços aos projetistas. Digamos que é a única empresa com escritórios próprios em Portugal das empresas que desenvolvem software. E, portanto, isso traduz na evolução do programa, que tem sido uma aposta grande. Se formos, podem consultar no nosso site e ver a evolução exponencial que o Trical tem tido nos últimos anos. Na capacitação do projeto, porque a evolução do programa é a capacitação dos projetistas que têm o programa Trical, que passam a ter novas ferramentas, novas formas de trabalho, novas funcionalidades, nova produtividade. O melhor serviço de apoio técnico, portanto, prestado diretamente em Portugal por engenheiros portugueses e conhecedores da realidade portuguesa dos regulamentos nacionais e, portanto, uma solução integrada ao serviço dos projetistas portugueses. A produtividade, portanto, já falámos um pouco dela, mas ampliando um pouco a situação, estamos a falar do avançado ambiente de trabalho do programa Artec Trical, que permite ao projetista a realização do seu trabalho em condições ótimas de utilização, conferindo maior capacidade de analisar e editar o seu modelo estrutural de forma fácil e segura. Além disso, uma pequena ressalva que somos Microsoft Certified Partner e isso dá-nos a garantia de poder dispor de um interface que vocês já alguns conhecem, que permite exatamente trabalhar com as ferramentas de programação mais atuais da Microsoft e ter resultados, evidentemente, no ambiente de trabalho e na produtividade do ambiente de trabalho que temos.
Uma estrutura que mostra bem a integração o aspecto importante da integração dos modelos estruturais e como é que eles interagem entre si é esta estrutura que aqui está, que tem dois tipos de materiais distintos, o betão e o aço, que tem uma estrutura metálica que assenta numa laje de betão armado, num pilar de betão armado e numa viga de betão armado, e vamos ver os comportamentos diferenciais dessa situação, que tem ligações metálicas integradas, bem como ligações entre aço e betão ao nível das placas de ancoragem de ligação, as ligações também de montante e vigas aqui introduzidas, aqui também na comieira de viga-viga, portanto, aqui representadas, e depois tem também sapatas, aliás, maciço de encabeçamento, com estacas, vemos ali embaixo, vigas de equilíbrio, pilares, enfim, toda essa lajes, inclusive lajes maciças ao nível da estrutura de tão armada, e depois lajes de cofragem colaborante ao nível aqui da nave industrial. E, portanto, tudo isto funciona de uma forma bastante simples. Nós estamos a ver aqui a função renderizada, mas se quisermos ver, podemos ver um modelo analítico. Temos funções que rapidamente nos permitem centrar a visualização no ponto que nós quisermos analisar da nossa estrutura, utilizando pura e simplesmente o rato. Podemos utilizar janelas que estão aqui, peço desculpa, podemos utilizar janelas que estão aqui ancoradas e que podem ser ativadas a qualquer altura para nós fazermos aqui a ativação ou desativação de elementos que fazem parte do nosso modelo estrutural. Podemos combinar a visualização renderizada com a visualização analítica do nosso modelo estrutural e obter assim uma forma de trabalho ótima para poder analisar o nosso modelo estrutural. Podemos rapidamente, com essas mesmas janelas, selecionar planos de trabalho que nos facilitam a visualização do nosso modelo estrutural a qualquer altura, podendo rapidamente mudar o plano de trabalho, por exemplo, para uma determinada cota, incluindo a acumulação desses planos de trabalho no ecrã, como estamos a fazer agora, ou a visualização dos planos de trabalho individualmente. Podemos conjugar com o nosso ambiente de trabalho também gráficos de deslocamentos, gráficos de isovalores, a nível de representação, por exemplo, dos deslocamentos em Y. Podemos aqui pedir para ver os deslocamentos em Y para as cargas permanentes ou para a envolvente, para o valor mínimo que quiséssemos aqui representar e analisar assim toda a variação de comportamento da estrutura. Vimos aqui então que as zonas onde o nosso armazém, a nossa nave industrial assenta sobre a laje, temos deslocamentos superiores, na ordem do 1,5 cm ali, porque ali vamos ter, e aplicando então as funções de visualização do nosso programa, vamos ver que temos ali uma laje de um escritório ali modelada, uma laje de cofragem perfilada, e portanto a carga é maior sobre aquele pilar, e temos ali um deslocamento de 1,5 cm, temos aqui um deslocamento a verde já na ordem dos 0,8 cm, mas por exemplo nas zonas onde a ligação do pilar é a outro pilar, os deslocamentos andam perto de zero, e aqui na zona onde descarrega diretamente sobre uma viga, esta zona que aqui está, temos valores já laranja, portanto da ordem dos 0,2 centímetros. E portanto estes gráficos podem ser pedidos, como eu disse, desta forma, o gráfico diz a valores, mas eu posso trabalhar a visualização da minha estrutura, colocá-la em qualquer perspectiva que eu queira, e posso também utilizar vários tipos de gráficos para ilustrar ou ver os aspectos estruturais que eu quero. Cá está um alinhamento diferente para ver a mesma situação. Okay? Ali é a zona claramente mais desfavorável. Também podia utilizar outros gráficos, como o próprio gráfico de deslocamentos da estrutura, e verificar, eu até vou colocar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente, o comportamento diferencial daquele pilar que assenta ali, comparativamente com o pilar que assenta no pilar e comparativamente com o pilar que assenta ali na viga. Portanto, temos ali uma zona muito mais solicitada. Também o cálculo integrado mostra que esta zona aqui da estrutura tem tendência já para levantar em função da flecha da deformada que temos aqui deste lado. Colocando em visualização toda a estrutura, portanto já vemos que o comportamento que temos aqui neste vão vai influenciar claramente esta chapa de ligação, aqui a placa de ligação do perfil metálico com a laje de betão, vai influenciar também a ligação aqui desta viga com este pilar da zona de escritórios, vai influenciar também
aquela ligação que ali está, inclusive também alguns esforços na comieira serão diferentes, uma vez que o comportamento que aqui temos é diferente daqui e assenta essencialmente nesta situação que aqui temos. Portanto, cá está uma representação de dois aspectos, que é, em primeiro lugar, a importância do cálculo integrado, porque temos maior segurança e temos maior capacidade de analisar o que se passa na minha estrutura, e o facto de termos um ambiente de trabalho que nos permite trabalhar todas estas visualizações, trabalhar todos estes aspectos aqui do nosso modelo estrutural num ambiente de trabalho, como eu disse, é bastante amigo. Inclusive, eu poderia trabalhar aqui com várias janelas com perspectivas diferentes, com informações diferentes dentro de cada uma das janelas, as duas visíveis no ecrã lado a lado, caso eu quisesse, e portanto analisar aspectos, por exemplo, agora para ser diferente, selecionar aqui um pórtico, que é o pórtico número 1, e pedir para ver como é que o pórtico número 1 se comporta a nível, por exemplo, vou tirar daqui estas escalas que já não são necessárias, a nível, por exemplo, de gráficos de esforços axiais ou de momentos, portanto, poderia também pedir outros tipos de informações noutras janelas e, portanto, ver aqui o andamento dos gráficos de esforço axiais e ver que este pilar que aqui está, esta zona que aqui está, é que tem o maior esforço axial e a seguir este que aqui está. E graficamente se constata isso também. Poderia pedir o tal gráfico de deslocamentos, como pedimos há pouco. Pode ter a opção de visualizar a estrutura e a deformada, ou só a deformada, neste caso estou a pedir só a deformada deste pórtico número 1. Portanto, como vê, um ambiente que nos dá uma grande produtividade de trabalho, uma grande segurança também no trabalho que estamos a desenvolver, uma vez que o cálculo integrado e as ferramentas de análise nos dão claramente essa segurança. E era disso que se falava aqui quando se fala do ambiente de trabalho e quando se fala do cálculo integrado, que permite ao projetista ser mais produtivo na análise das suas estruturas, ao poder incluir vários materiais ou tipologias construtivas num único modelo, e a integração total do projeto, que vai desde a fase de concepção até à fase de desenhos, é também, e mora descritiva, aumenta também a produtividade ao trabalharmos tudo de forma integrada e estarmos sempre preparados para qualquer alteração de projeto que exista. O segundo aspecto da economia, ora bem, um único programa para todo o projeto, com um único custo de manutenção e upgrade anual, em vez de vários programas para o cálculo de material. Hoje em dia, na situação atual da economia, isto começa a ser cada vez mais importante, a manutenção de um ou vários softwares, os custos de cada software, se um software é comercializado por uma determinada empresa ou por um conjunto de distribuidores que têm margens de lucro e que isso implica custos adicionais para o próprio projetista e para a própria empresa. Portanto, todas essas questões são importantes. Mas também a questão da maior produtividade que se obtém com um cálculo integrado, com um programa que faz todo o workflow de forma integrada portanto, são esses aspectos que aparecem aqui referidos. Eu não vou dar especial ênfase a esta situação, penso que é mais do que óbvio as vantagens económicas que advêm desta solução do tricálculo integrada, e vou falar da questão da versatilidade, ou seja, no tricálculo nós temos uma única matriz de rigidez quando fazemos um modelo, nós vimos isso aqui, temos um cálculo integrado, uma matriz de rigidez única para a minha estrutura toda, onde todos os elementos interagem entre si, vocês viram essa situação representada nas deformadas do botão em função do comportamento e das cargas da estrutura de aço que aqui estava em cima. E portanto, essa capacidade de trabalhar com uma única matriz de rigidez tridimensional, onde se integra todo o modelo estrutural e onde todos os elementos interagem entre si, dá-nos liberdade a nível das modulações que nós podemos fazer dentro do programa tricálculo. E nós podemos fazer modulações desde, dando aqui alguns exemplos, existem informações, inclusive no YouTube, vocês podem ver, de estruturas que são feitas com o programa, mas cá está aqui um exemplo de uma estrutura que é uma estrutura de madeira, betão e aço, que tem uma zona de aço, uma zona de escritório central em betão armado e depois ali uma zona de garagem em madeira. A possibilidade de trabalhar com estruturas com paredes moldadas, integradas com as lajes, com a consideração das ancoragens das paredes moldadas, etc. A possibilidade de trabalhar com edifícios de grande altura, a possibilidade de trabalhar com, vamos aqui pedir para ver, alvenarias estruturais também, posso pedir para abrir aqui inclusive este edifício. Vou fechar aqui as janelas, ficar só com as três
janelas que o programa abre e, portanto, mostrar que um outro aspecto que é possível de fazer a nível de estruturas é a modelação de alvenarias estruturais, portanto, com a discretização por elementos finitos. Nós, inclusive, temos contrato com o consórcio Teramo Argila e de blocos de betão em Espanha e temos desenvolvido o software que é utilizado a nível de cálculo de alvenarias estruturais em Espanha para os projetistas desse consórcio. E, portanto, todo esse know-how está integrado no próprio programa e permite-nos fazer o cálculo integrado, a modulação, mas também a pormenorização dos desenhos. Portanto, eu posso agora pedir para visualizar qualquer desenho, mas imaginemos até o desenho da planta de fundações, e obter as representações dos blocos, da modulação da estrutura com os blocos tipo que existem. Eu vou aqui subir para uma outra estrutura, para um outro piso, aliás, e portanto ver aqui a representação dessas modulações, como é que são feitas e poder optar a nível de representação por aspectos relativos à discretização destas paredes de alvenaria em desenhos, que eu poderei sempre, por exemplo, desenhar os roços ou não, desenhar os quadros das vergas, desenhar a pormenorização da planta numa fiada par ou numa fiada ímpar, portanto, indicar como é que eu quero que sejam personalizados os meus desenhos finais. E, portanto, estes desenhos, como veem, são gerados de forma automática pelo programa, a partir daquele modelo estrutural que ali está, e estão vinculados àquele modelo. Portanto, se eu for alterar aquele modelo, mudar uma porta de sítio, alargar mais uma janela, tudo isso tem reflexo imediato ao nível dos desenhos que aqui estão e também ao nível das folhas de projeto que nós tivéssemos já criado. Okay? Portanto, este desenho, se tivesse entrado em alguma folha de projeto, seria também automaticamente atualizado. Portanto, cá está mais uma vez o aspecto da integração valorizado aqui com o programa Trical. Vamos voltar aqui à estrutura que estávamos a ver, a estrutura de betão e aço, e voltar ao nosso PowerPoint para vermos a questão das hipóteses de ações. Ora bem, a versatilidade no Tricalc ao nível de introdução de ações permite-nos desde já ter até 25 ou mais, inclusive de 25 hipóteses de ações, inclusive com a possibilidade de analisar a temperatura em todos os elementos do nosso modelo estrutural, e também fazer a dispensa das juntas de dilatações devido a essa situação. Temos também a possibilidade de fazer análise de fogo, análise de segunda ordem para maior economia e segurança nos projetos de estruturas comerciais, nomeadamente armazéns, fábricas, edifícios industriais, portanto, ter análise de segunda ordem, com isso, a nível de encurvadura, termos verificações mais favoráveis, poupando assim material, e termos também mais segurança por realizarmos uma análise de segunda ordem. De referir que as 25 hipóteses de ações que estamos aqui a referir estão acessíveis em ações opções, para combinações automáticas ou para combinações que nós queiramos explicitar de forma pessoal, de forma individualizada. E essas combinações, esses tipos de hipóteses, esses tipos de cargas que são possíveis de introduzir são cargas permanentes. São 4 hipóteses de sobrecarga, aqui representadas. São 10 hipóteses de ações móveis, para estudar pontos rolantes, por exemplo. Okay? São 4 hipóteses para a ação do vento. São 5 hipóteses para a ação do sismo, portanto, incluindo a componente vertical do sismo aqui representado. Efeitos de neve, efeitos de temperatura, okay? E ações acidentais. Portanto, todas elas aqui representadas, as hipóteses de carga que são possíveis de introduzir. Estas hipóteses de carga depois podem ser atribuídas a qualquer tipo de carga que se quer introduzir. Pode ser uma carga contínua sobre uma barra, pode ser uma carga descontínua, triangular sobre barras, uma ação de temperatura sobre uma barra, ou podem ser ações sobre nós, ou pode ser a ação do vento, ou pode ser a ação sísmica, okay? Ou podem ser ações sobre planos, paredes resistentes, lajes, etc., elementos laminares, incluindo os impulsos de terreno, impulsos hidrostáticos, etc., dentro daquilo que são os planos. E também o efeito de temperatura, em paredes resistentes, em lajes, e, portanto, a tal verificação de temperatura em barras e em elementos laminares, e, portanto, a possibilidade de estudarmos o efeito de temperatura na estrutura toda e, assim, fazermos a dispensa de juntas de dilatação.
A análise de segunda ordem, portanto, nós temos a possibilidade no programa Tricalc de realizar nas opções de cálculo, nós temos a possibilidade de ter opções de cálculo para esforço e também opções de cálculo para o dimensionamento das peças, neste caso a armadura de barras, dos perfis metálicos, e essas opções podem ser gerais ou particulares. Mas naquilo que diz respeito às opções de cálculo de esforço, nós temos a possibilidade de realizar cálculos em segunda ordem. E quando se ativa o cálculo em segunda ordem, nós podemos definir parâmetros indicando quais os elementos que eu quero analisar em segunda ordem, e por exemplo, aqui seriam os elementos de aço, uma vez que o botão não teríamos em princípio necessidade disso. Para que estado é que queremos analisar a estrutura em segunda ordem, os elementos de aço em segunda ordem, neste caso para estado limite último. E, portanto, o que o programa irá fazer é fazer uma análise de primeira ordem, que é para cada combinação de ações determinar uma deformada, e depois para cada deformada, portanto, para cada combinação de ação resultou uma deformada, e, portanto, para cada deformada, o programa vai voltar a carregar a estrutura com as ações verticais e ver qual é a diferença de deslocamentos em cada nó da estrutura em relação ao posicionamento anterior. E se for superior ao critério de paragem que eu indiquei aqui, o programa vai voltar a carregar a estrutura na nova deformada e voltar a verificar qual o avanço que existiu em cada um dos nós. E faz estas iterações até chegar aos critérios de paragem que eu indiquei. E, portanto, com isto temos um comportamento bastante real do que é o comportamento da estrutura com a deformada e com o carregamento vertical lá sempre presente, e permite-nos, que é aquilo que nós pretendemos, fazer uma análise de encurvadura por nós fixos em vez de fazer por nós móveis e, portanto, conseguir poupar a nível de material. Portanto, poupança, parte económica e também a parte de segurança com uma análise muito mais exata, uma análise de segunda ordem. Ora bem, aqui passei um bocadinho para a frente, a questão da segurança, portanto, que já tínhamos definido. Estamos a falar, portanto, de um projeto integrado, um edifício, um único modelo, uma maquete digital onde tudo se integra, ok? Neste caso, estamos a falar já de uma imagem de BIM, portanto, aqui já está a arquitetura, isto já não seria feito no Tricalc, seria feito num software de BIM, mas, portanto, nós forneceríamos para este modelo toda a informação a nível dos elementos estruturais e a nível das armaduras, porque nós temos a possibilidade, eu vou aqui pedir para se visualizar essa informação, nós temos a possibilidade de pedir, e eu vou aqui ativar, por exemplo, a visualização da cota menos 300, colocar aqui a visualização renderizada com o arame por baixo, e se nós quisermos, podemos aqui vir ao filtro de visualização e pedir para exportar as armaduras de montagem, e portanto tudo o que seriam armaduras tridimensionais de pilares e de sapatas isoladas ou sapatas conjuntas seria exportada também para o modelo BIM, para aqueles modelos de arquitetura. Portanto, se eu fizer agora um zoom aqui sobre um determinado pilar, cá estão as armaduras dos pilares. Okay? Poderia ver isto numa estrutura que fosse totalmente de betão, para vermos a continuidade das armaduras dos pilares de troço para troço, com as zonas de emendas. Mas penso que fica aqui uma ideia. Está ali também a visualização das armaduras de espera, que entram dentro das sapatas. Okay? E, portanto, temos aqui a possibilidade de visualizar as armaduras de todos estes elementos que aqui estão. Aqui buscar uma zona diferente, o programa reconhece que existe viga para ali, viga para ali, viga para ali, portanto são os sítios onde ele permite as emendas, portanto para este lado, as emendas não, as ancoragens, as amarrações, e portanto para este lado não teria essa possibilidade, portanto não existe essa colocação ali. Esta informação de armaduras dos pilares, se fosse um edifício com vários pisos, portanto teria sempre a indicação das armaduras tridimensionais. De qualquer modo, de referir também que ao nível dos desenhos era possível ter a pormenorização de armaduras vinculada aqui no modelo, portanto, a representação das armaduras 2D do nosso projeto. E, portanto, conforme eu fosse circulando aqui no meu modelo, iriam aparecendo aqui as representações das armaduras. Okay? Cá está a armadura da viga, a meio vão. Cá está a armadura do pilar, que poderá estar aqui colocada ou não, e aqui a mesma situação.
ok? Se nós quiséssemos, poderíamos mudar com o botão direito do rato sempre as opções de representação destes elementos que aqui estão. Por exemplo, poderia pedir aqui para não desenhar os estribos, poderia dizer que não queria a secção dos pilares, poderia dizer que queria desenhar a viga na face do pilar, okay? E portanto apareceriam assim 3 cortes das vigas, imediatamente à esquerda e imediatamente à direita do pilar, depois a meio vão, como estava até agora. Desaparecia a representação dos estribos, porque desativei essa representação, só ficou aqui esta informação por escrito. E também poderia, por exemplo, chegar aqui e pedir outro tipo de representação. Por exemplo, aparecer a secção dos pilares, aparecer a representação dos estribos, mas optar por uma representação deste tipo, se preferirmos, em que vão a vão aparecendo aqui o corte A, o corte B, o corte A, outra vez o corte C, o corte D, o corte E, o corte E, o corte D, outra vez o corte F, portanto, e essas armaduras depois iriam aparecer aqui representadas. Okay? Cá está a representação. Também com o botão direito do rato poderia personalizar outros aspectos, como por exemplo aumentar sei lá, o fator de escala das secções transversais, se quisesse, por exemplo, era uma das hipóteses. Chegava aqui e dizia que queria a escala das secções ali para o dobro do tamanho, okay? Para se verem melhor. Portanto, passava a ter o dobro da escala comparativamente ao pórtico que aqui estava representado. Okay? Portanto, opções que nós podemos ir aqui personalizando. Também, ao nível do quadro de pilares, era possível ter aqui todos os desenhos, aliás, não só o quadro de pilares, mas de todos os elementos. Reparem que temos aqui os pórticos, os lintéis de fundação, os muros de cava, as paredes de contenção, as escadas, os quadros de pilares, os quadros de sapatos, os quadros maciços, os quadros com solas curtas. E depois aqui nos desenhos temos então as lajes e as paredes resistentes. Portanto, tudo isto vinculado ao modelo estrutural e toda esta informação gerada de forma automática, de acordo com as opções gerais e particulares que eu defini aqui dentro do programa. Portanto, o quadro de pilares seria vir aqui e pedir para ver o quadro de pilares. Se eu quiser, posso sempre pedir para visualizar, por exemplo, o quadro de pilares no seu formato completo e para a estrutura completa, em vez de ser só piso a piso, como estávamos ali a ver no ecrã. E, portanto, quando eu fizesse isso, apareceria assim. Vou pedir para colocar aqui a visualização assim. E, portanto, teríamos aqui a representação das armaduras e podíamos inclusive interativamente ir diminuindo o tamanho dos textos de representação destas informações no quadro de pilares. Reparem que eu diminui o tamanho dos textos clicando nestes ícones que aqui estão, reduzir fonte e aumentar fonte. E portanto tinha aqui a armadura de esperas, que arrancava da sapata e que ia até ali, até àquela cota, e depois a continuação da armadura para cima. De referir que esta armadura, por exemplo, não verifica, okay? Possivelmente o maciço de encabeçamento não teria altura suficiente, não sei, para esta situação que aqui está. Isso era uma informação que eu podia obter aqui na listagem de erros. Normalmente a altura da fundação é suficiente para as esperas, cá está, os erros dos pilares são esses. Portanto, eu coloquei uns maciços de encabeçamento que não têm a altura suficiente para as armaduras de esperas dos pilares, portanto é esse o erro. Pilar, a armadura é totalmente válida, apenas está a indicar que não consegue colocar estas armaduras de esperas no maciço de encabeçamento que eu tenho e, portanto, teria de mudar a altura do maciço de encabeçamento. Também havia uma opção que o faria automaticamente, mas que eu não ativei neste cálculo. De qualquer modo, se eu quisesse perceber como é que tinha sido armado este pilar, se quisesse informação mais técnica sobre o porquê do dimensionamento deste pilar com esta armadura, eu posso sempre vir aqui e pedir para peritar o pilar. E posso ver, por exemplo, que tinha um aproveitamento para a combinação péssima de 29% deste pilar. Portanto, estávamos longe da capacidade resistente do pilar, o que indicia que o pré-dimensionamento que foi feito foi um pré-dimensionamento mal realizado, porque a secção de betão foi bastante exagerada e, portanto, nós ao colocarmos a percentagem mínima de armadura para a secção de betão, estamos a 29% da capacidade resistente do pilar, nem sequer estamos perto do limite do pilar. Portanto, esta é uma forma de nós peritarmos e vermos o que é que aconteceu. Já agora de referir que o programa Trical também tem funções de pré-dimensionamento automático que poderiam evitar estes pré-dimensionamentos mal feitos ou exagerados
ou conservadores que às vezes se realizam. De referir que aparece aqui um gráfico que permite também obter mais informação e estes gráficos podem depois ser colocados na nossa memória descritiva e na nossa memória justificativa, que basicamente mostra o bolo da flexão composta desviada, desde a sua origem. Temos aqui o gráfico do MZ, o MY e depois os esforços de tração para cima e os esforços de compressão para baixo, o N-. Okay? Aliás, ao contrário, peço desculpa, neste lado as compressões, porque o pilar resiste sempre mais à compressão do que à tração, e nesta direção sim as trações. E portanto ele traça-me uma reta que passa pelo ponto da solicitação, pelo ponto em que o axial de cálculo à compressão é de 430 kN, é aquele ponto que ali está, em que o momento fletor de cálculo MZ é de 122 kN, aquele que ali está, e em que o momento fletor de cálculo MY é de 8,64. Portanto, aquele ponto que ali está, que termina nesta reta a verde. E depois prolonga essa reta até ao limite do ábaco e faz uma relação entre os comprimentos para obter os tais 29% de aproveitamento que aqui temos que referir. Depois temos mais informações, temos também as percentagens de armadura, cá está 7,21%, portanto, a quantia geométrica, o axial de compressão normal, o axial de compressão normalizado, aliás, péssimo e máximo, a combinação que foi a mais desfavorável, as esbeltezas, os fatores de comprimento em curvadura, os comprimentos de encurvadura, as excentricidades elásticas mínimas, primeira ordem, toda a informação do dimensionamento do pilar aparece aqui representada, não só na armadura longitudinal, não só em flexão composta desviada, mas também ao esforço transverso, ao esforço torçor e ao torçor associado ao transverso. Cá está, resistência ao transverso mais torção, aqui também listada essa mesma informação. Portanto, transparência total, obtida com um cálculo integrado e armaduras vinculadas a esse cálculo, a esse modelo, segurança máxima para o projetista ao trabalhar com um software integrado. A integração de todo o projeto de estruturas dentro do programa Trical passa também pela preparação das folhas de projeto com os desenhos de pormenorização de armaduras gerados automaticamente pelo programa Trical. Para efeito, existe uma função chamada composição de folhas que nos permite fazer uma distribuição automática dos desenhos pelas folhas. Ao acedermos a essa função, temos a possibilidade de, nas opções de desenho, escolher, em primeiro lugar, no botão de composição, o tipo de folha que queremos utilizar, onde estão representados os tamanhos standard, bem como qualquer outro tamanho que queiramos introduzir, onde está também a possibilidade de escolhermos legendas que vêm fornecidas com o programa, da norma portuguesa para preenchimento, ou colocarmos aqui as nossas próprias legendas. E, a partir desse momento, podemos também ativar as opções de representação das armaduras que vão ser colocadas nos desenhos. Podemos, nomeadamente, ativar opções como o tipo de representação das armaduras das vigas, se queremos desenhar ou não a secção dos pilares nos pórticos, se queremos desenhar os estribos nas vigas. Portanto, todas as opções de personalização de desenho vão estar aqui disponíveis para se indicar como é que queremos que sejam colocados estes desenhos nas nossas folhas. Também as escalas de representação desses desenhos são aqui indicadas, quer nas armaduras, quer nos próprios desenhos dos planos, as plantas. Seguidamente, temos só que indicar quais os desenhos que queremos distribuir para folhas. Imaginemos que queremos distribuir as vigas em pórticos, que queríamos colocar os lintéis de fundação e que queríamos colocar o quadro de pilares em folhas que aqui estão. Já agora também, como temos aqui os maciços e as estacas, os quadros de maciços, encabeçamento e estacas. Podíamos também recorrer à visualização de planos, plantas, nomeadamente planta de fundações, as plantas dos pisos e inclusive planos da cobertura para representação. Podemos escolher o método de agrupamento de armaduras, por exemplo, agrupar por pórticos, pórtico 1 primeiro, depois o pórtico 2, depois o pórtico 3, ou por cotas,
cota 0, cota menos 300 pórtico 1, menos 300 pórtico 2, por aí fora. Podemos também indicar que cada cota ou cada pórtico esteja em folha independente, se assim o pretendermos. Também a disposição dos desenhos pode aqui ser selecionada pelo utilizador, indicando se queremos colocar os desenhos por ordem ou por tamanhos. Vamos pedir por ordem e deixar então o programa realizar a composição das folhas de acordo com estas opções que aqui estão definidas. De referir que esta composição de folhas pode ser imprimida para qualquer plotter ou impressora que esteja instalada no Windows, ou pode ser exportada também para formato DWG para ser personalizada, se assim necessitarem, em programas de CAD. O programa vai então fazer agora a distribuição de todas as armaduras que foram calculadas de forma automática para as folhas de projeto finais. Estes desenhos ficam vinculados ao cálculo, às peças e às armaduras que foram calculadas e, portanto, se houver uma alteração de projeto, todos estes desenhos e estas folhas serão automaticamente atualizadas. Ora, terminada a composição, vamos aqui visualizar as folhas que foram criadas e, portanto, vou escolher aqui a visualização, por exemplo, do quadro maciço de encabeçamento, das armaduras dos pórticos 1, 2, 3, 4 e 5, um quadro de pilares e uma armadura de lintéis de fundação. Portanto, pedir para visualizar 4 folhas em simultâneo. O programa abre-me então 4 separadores, cada um com a sua folha, que eu poderia consultar à vez. Portanto, cá está, aqui a representação das armaduras, dos lintéis, com os maciços de encabeçamento e as estacas aqui também representados. Vamos inclusive fazer um zoom aqui sobre um destes desenhos. E também a possibilidade de visualizarmos aqui já aquilo que são as nossas legendas. Estas legendas são legendas que se preenchem automaticamente e, portanto, se eu fizer modificar a legenda, aparecem os campos programáveis desta legenda e se eu clicar em qualquer um destes campos, aparecerá a informação que lá está colocada. Neste caso é um texto livre que eu poderia aqui escrever e personalizar com o tipo de letra e a cor que quisesse, mas poderia ser uma variável interna do programa, como por exemplo a descrição da folha de composição. E, portanto, em vez de planta de fundações, passaríamos a ter aqui um texto que dizia armaduras de lintéis de fundação. Também o campo da escala é automático. Reparem que temos aqui um campo de escala de 1,50, mas se eu optar por modificar a escala de algum destes desenhos que aqui estejam, vamos, por exemplo, aqui pedir para mudar a escala de um destes desenhos. Vamos supor que queríamos este desenho à escala 1,20, okay, ficou ali, sai fora da folha. Automaticamente aqui seria acrescentada essa mesma escala. De referir que cada um dos desenhos tem também a sua escala individual representada no desenho. Cá está. Vou voltar a repor então a escala daquele desenho, escala 1,50, e mostrar-vos que esta preparação das folhas permite também trazer para aqui qualquer pormenor construtivo que vocês tenham, bem como pormenores construtivos que vêm fornecidos com o programa Trical, ou as imagens renderizadas que nós vimos que se podem criar com o Tricalc e guardar como fecheiro BMP. Também os gráficos de esforços de isovalores, de deslocamentos que se podem gravar como fecheiros Windows Metafile e nessa de Metafile podem ser importados para aqui através da função importar desenho. Portanto, poderíamos vir aqui e pedir para importar qualquer desenho que pretendêssemos. Por exemplo, o gráfico de isovalores que criámos há pouco, se eu quisesse trazer para aqui, indicava a escala, indicava o título que queria dar a esse gráfico e colocava-o aqui nesta folha. Portanto, a possibilidade também de trazermos esse tipo de informação para as nossas folhas. De referir que as folhas têm margem, podem ter margem de encadernação, podem ter esquadria e marcas de dobragem, como estão aqui representadas. Um outro aspecto importante é que nós, a qualquer altura, podemos tirar a organização por separadores destas janelas e colocá-las lado a lado. Essa disposição lado a lado vai nos permitir uma grande flexibilidade para passar desenhos de folha para folha.
Reparem, eu chegava à conclusão que o gráfico de isovalores ali não tinha espaço e ia procurar colocá-lo nesta zona que aqui está. Então faria mover desenho, este desenho que aqui está, para aqui. A qualquer altura poderia trazer um desenho para primeiro plano, trabalhá-lo, editá-lo e voltar a colocá-lo na sua posição conjuntamente com as outras janelas. Como veem, tem aqui funções extremamente poderosas para gerir toda a criação das folhas de projeto. Poderosas, produtivas e seguras, uma vez que toda esta informação está vinculada, como eu disse, ao modelo de cálculo. Voltando aqui ao nosso PowerPoint, temos aqui exatamente um esquema que representa aquilo que tivemos a falar. Nós temos um software que faz a análise, cálculo e análise da estrutura, possui gráficos, como vocês já viram, gráficos de isovalores, gráficos de esforços, gráficos de tensões, deformadas, enfim, de deslocamentos, que nos permitem analisar muito bem o comportamento da estrutura, como vimos há pouco. Temos um software que permite integrar ou trazer para o programa modelos BIM, fecheiros de IWG de arquitetura, fecheiros de XFs 3D, que vincula ao programa de cálculo de estruturas, aliás, gera automaticamente as armaduras 2D em função das opções particulares e gerais que eu dei no programa, gera também as folhas de projeto e esta ligação é bidirecional, ou seja, nós, se alterarmos as armaduras, elas ficam vinculadas ao projeto com as alterações que nós fizemos e se mudarmos aqui também alguma situação a nível de estruturas, os desenhos e as folhas são automaticamente atualizados. O mesmo com as armaduras 3D, também a possibilidade de, quando nós mudamos o projeto, as armaduras 3D são automaticamente recalculadas para a nova configuração. O modelo estrutural, ao ser mudada a sua geometria, também a estrutura 3D que é exportada para BIM já vai atualizada. As ligações de aço também são atualizadas e os pormenores dessas ligações são também atualizadas em função de qualquer alteração que se faça no modelo. E finalmente a questão da memória. Portanto, já falámos dos desenhos de armaduras, já falámos das folhas e finalmente a memória descritiva e justificativa com os textos e com as listagens totalmente atualizadas. Ora bem, onde é que essa informação está colocada? Aqui em resultados, relatórios, nós temos a possibilidade de escolher para já o aspecto daquilo que vão ser a nossa memória descritiva, os tipos de letras que queremos utilizar, as cores, enfim, por aí fora, as margens, a existência de cabeçalhos, de escuderia, a numeração das páginas, as datas, se queremos um PDF ou um DocX como resultado de saída da nossa memória descritiva. E podemos, portanto, aqui nos relatórios, vir aqui à parte de memória descritiva e ter acesso à possibilidade de gerar um fecheiro de memória descritiva a partir de um modelo, de um template que vai fornecido com o programa. Este template é bastante complexo, tenta englobar todas as situações estruturais possíveis e eu posso servir-me dele como template para fazer a minha primeira memória descritiva. Ela aparece já aqui. Eu vou aqui aumentar um bocadinho a janela para nós vermos. E, portanto, ela tem estes capítulos e subcapítulos todos que aqui estão. Tem introdução, depois tem o regulamento ou norma aplicada, tem a solução estrutural que foi escolhida a nível de estrutura, a nível de fundação, tem os níveis de segurança, tem as ações e estados de carga depois com as listagens. E depois, dentro de cada uma delas, nós podemos colocar o texto particular que nós queiramos para as nossas memórias descritivas. E onde haja necessidade de colocar dados de cálculo, resultados, etc., nós podemos aqui vincular estes fecheiros que aqui estão. Por exemplo, aqui está o relatório de dados de cálculo, para dar os dados de cálculo, e podemos inclusive indicar, dentro desses dados de cálculo, dentro desse relatório, se quer colocar lá o relatório completo ou só o item relativo à regulamentação e tipo de cálculo e aos materiais. Okay? Portanto, ali vai aparecer o relatório de dados de cálculo, mas só com estes dois itens que aqui estão ativados. Se viermos aqui a ações, está realiza o relatório de ações nas barras e nós e planos, portanto, e está colocado com estas opções que aqui estão, por ordem, número 1, número 2, número 3, por aí fora.
Se viermos aqui às listagens e gráficos, está o relatório de solicitações também colocado. E, portanto, quando nós clicarmos aqui, vai gerar o relatório com os dados atualizados do meu modelo estrutural. Okay? Portanto, esta é uma situação de template. De qualquer modo, eu vou aqui abrir um outro fecheiro em que foi aplicada uma memória personalizada. Ou seja, eu tinha a minha memória tipo e resolvi utilizá-la, colocá-la aqui no Tricalc. E como é que isso funciona? Também é bastante simples. Vim aqui resultados, relatórios, memória descritiva e reparem que esta estrutura de capítulos e subcapítulos é muito mais pequena. Era uma memória que eu tinha. Eu vou colocar aqui esta janela fixa com este pino que aqui está, para termos aqui a sua visualização no ecrã. E portanto tem basicamente quatro capítulos: memória descritiva e justificativa, cálculos justificativos, peças desenhadas e resultados da análise estrutural. Dentro da memória descritiva e justificativa, criei os capítulos de introdução e meti aqui a introdução. Depois criei a descrição geral da estrutura e criei subcapítulos de superestrutura e fundações. Okay? Criei o capítulo das ações, criei o capítulo das combinações de ações e por aí fora. Aqui nas ações podia ter vinculado a listagem de ações. Por exemplo, aqui nos materiais já coloquei aqui o relatório de dados de cálculo vinculado à estrutura com a parte dos materiais só ativado. Okay? Depois aqui nos métodos de dimensionamento meti também o mesmo relatório, mas só com a parte das armaduras e comprovação. Okay? Para os métodos de dimensionamento. Depois, na regulamentação e bibliografia, a mesma coisa, relatórios de dados de cálculo com a parte de regulamentação e tipo de cálculo. Dentro dos cálculos justificativos, então, meti a discretização da estrutura, okay? As imagens que tinha feito no Paint. Na parte da análise sísmica, por exemplo, meti o relatório de dados de cálculo com a parte das ações. Podia também ter metido a listagem o relatório, aliás, de frequências do programa, não o fiz, mas se quisesse fazer neste momento, podia o fazer. Tinha aqui a possibilidade de chegar aqui, inserir o relatório e vinha aqui procurar, por exemplo, o relatório do sismo. Aceitar e ele perguntava-me o que é que eu queria colocar nesse relatório do sismo. Por exemplo, o relatório de períodos e frequências, os espectros elásticos, os espectros de cálculo, os deslocamentos modais relativos, portanto, colocar aqui o que quisesse. Por exemplo, eu queria colocar só os períodos e frequências e a representação dos espectros elásticos considerados. Então, faria aceitar e ficava ali e dava o título que eu queria àquele relatório que ali iria aparecer. Depois as peças desenhadas e poderia aqui vincular fecheiros externos, os fecheiros DWG, okay? Meter aqui peças desenhadas que eu quisesse, por exemplo, gráficos de isovalores, da estrutura, podia colocar aqui essas informações. Chegava aqui, mandava gerar um gráfico qualquer de isovalores da estrutura. Como tenho como periférico de saída o Windows Metafile, poderia gerar esse gráfico, guardá-lo num determinado sítio e vir aqui e vinculá-lo. E reparem, posso fazer isso sempre aqui com a memória descritiva. Vou aqui ao programa, peço os desenhos que quero e continuo a estar aqui com isto visível e venho aqui e vou linkar então o fecheiro diretamente. Okay? Aqui não tenho, penso eu, aqui alguns desenhos não são muito significativos, não é aquilo que eu quereria. Mas, por exemplo, poderia vir aqui e pedir para inserir. Onde é que está aqui uma estrutura? Vamos aqui dentro desta pasta, se o rato me ajudar. Cá está, e podia inserir um desenho, ok? E incluir nos capítulos da memória estrutural, naqueles que eu quisesse, ok? E, portanto, cá está o link aqui colocado para aquele desenho. E, portanto, ia pedindo assim aqui os desenhos e vinculando diretamente aqui à memória. Nos resultados da análise estrutural, coloquei então alguns gráficos. Cá está o gráfico de deslocamentos por piso. Então, se eu quisesse aqui vincular esse mesmo desenho, viria aqui à cota 900, viria aqui a resultados gráficos e isovalores, pedir os deslocamentos em Y. Cá está. E agora fazia esta informação, mas para Windows Metafile, por exemplo. Aceitar, resultados gráficos e isovalores, desenhar,
Vou guardá-lo no ambiente de trabalho, gráfico de isovalores Windows Metafile, e chegava aqui e colocava esse fecheiro. Gráfico de isovalores, pré-visualizar, cá está ele. Podia mandar copiar o fecheiro para a pasta da estrutura, para ficar lá com uma cópia de segurança. Ok? Aceitar e aqui está ele. E depois podia aqui escrever o título que eu quisesse e incluir aqui o texto gráfico. Peço desculpa. Clicar aqui e escrever então aqui os textos que eu quisesse a nível de gráficos de isovalores. Para abrir aqui, se não me engano, o desenho em Windows Metafile. Já está. Portanto, podia aqui escrever, como eu estava a dizer, a indicação do título do desenho, por exemplo, gráfico de deslocamentos do piso, gráfico de deslocamentos do piso 900. E, portanto, iria assim introduzindo aqui os textos que eu pretendesse. Okay? E poderia continuar por aqui a colocar os resultados. Quando estivesse satisfeito com a memória descritiva, quando tivesse terminado o trabalho, portanto, tudo é gerado então com os dados do projeto. Isto fica guardado, posso continuar a trabalhar no projeto, posso fazer alterações no projeto, porque quando eu precisar, então, vou pedir aqui para fazer a memória descritiva e vou aqui dar-lhe só o nome do webinário e mandar guardar. Okay? E portanto, ele na altura, quando eu precisar de gerar a memória descritiva, vai-me então abrir o Word ou o Adobe Reader, em função do formato que eu tenha escolhido como formato de saída, e cá está a memória descritiva, justificativa, os materiais, e cá está, esta informação vem diretamente de um relatório, os materiais da estrutura, okay? Depois as fundações, texto que eu incluí, as notas que eu incluí, uns desenhos que eu incluí, umas ações que eu aqui coloquei, etc, por aí fora. E depois, armaduras e comprovação, o relatório, cá está ele também aqui incluído, na minha memória descritiva, okay? Com a informação. Depois a regulamentação e bibliografia, depois a regulamentação e tipo de cálculo aqui indicada também, mais imagens que eu tinha colocado, mais um relatório que foi colocado, okay? O relatório do sismo, cá está, com os períodos e as frequências próprias. Okay? Tinha pedido com os gráficos, estão cá os gráficos colocados. E as peças desenhadas, cá está, vinculei esta peça desenhada, vinculei este gráfico, okay? Cá está ele aqui colocado. Depois a comprovação de barras de aço também tinha pedido para colocar ali o relatório e aparece ali esse relatório. E portanto, gerado na altura com os dados todos integrados do nosso modelo estrutural. Vamos continuar então aqui só com a nossa secção do Sabia Que do nosso webinário. Ora bem, sabia que simular estruturas mistas calculando por separado aço, betão e madeira pode ter consequências na segurança da estrutura? Ora bem, o modelo que nós tivemos a ver anteriormente, vou tirar agora daqui a listagem que já não preciso dela, e vamos abrir aqui aquela estrutura que era uma estrutura mista de betão e aço. Evidentemente que ter calculado esta estrutura de betão e aço em separado, todo este comportamento da estrutura de aço que fica sobre a laje de betão armado não se podia modelar nem aperceber-nos da gravidade dessa situação. Portanto, a segurança, como se diz ali, estaria posta em causa porque há aqui efeitos que têm que ser tidos em conta, efeitos da estrutura de betão que afetam claramente a estrutura de aço e também carregamentos da estrutura de aço que afetam os deslocamentos aqui da estrutura de betão, uma vez que, apesar de termos aqui pilares a descarregarem, já agora mostramos também isso, temos aqui vários pilares a descarregarem ao longo da laje, mas nem todos, lá está, o carregamento da estrutura metálica vai influenciar também a deformada do betão, nem todos provocam, eu vou mudar aqui o periférico de saída para ecrã, portanto nem todos vão ter a mesma influência sobre a laje de betão que está em baixo. Cá está. Estes pilares que aqui estão suportam a laje de escritórios que aqui está colocada e, portanto, se virmos também o próprio gráfico de esforços axiais,
vemos bem que este pilar tem uma carga bastante superior e estes pilares têm uma carga bastante inferior, como vocês veem nesse vê gráfico a vermelho. Este aqui é que tem cargas maiores e, portanto, isso depois reflete-se no tal gráfico de isovalores que nós vimos, que têm maiores deformadas de betão aqui em função da geometria da nossa nave industrial e do carregamento diferencial que existe nestes 6 pilares que aqui estão. Ele está-me agora a gerar o gráfico de esforços axiais em todas as nervuras. Vou esperar que ele acabe. Entretanto, voltamos ao nosso PowerPoint e continuamos, enquanto o programa continua ali. Sabia que pode importar um modelo BIM e exportá-lo de volta, garantindo maior rigor e segurança ao seu projeto. Importação e exportação BIM, Trical tem já essas funções há bastante tempo. Sabia que o modelo BIM necessário para iniciar o cálculo estrutural pode e deve ser um lote 300, ou seja, quando se começa a fazer um modelo num programa de arquitetura, um modelo BIM, quando se introduz logo os pilares, as lajes, as paredes, ainda só os núcleos, no núcleo da estrutura, pode-se logo exportar para o Trical e começar-se logo a fazer o projeto de estrutura. Sabia que passar áreas de aço para os desenhadores pormenorizarem armaduras tem muita possibilidades de erro? Tem várias possibilidades de erro. Tem as possibilidades de má interpretação, tem as possibilidades de má execução depois do projeto. E não só, hoje em dia, como se trabalha para muitos regulamentos diferentes, cada um tem especificidades diferentes a nível de regulamentos. E, portanto, um desenhador pode estar muito rodado num tipo de representação, por exemplo, para um Revap ou para um Eurocódigo, mas não estar para um ACI ou para uma norma brasileira, uma NBR, e, portanto, isso também tem que ser tido em conta, uma vez que hoje em dia, mais do que nunca, está internacionalizado o projeto. Sabia que a não integração de todos os elementos estruturais num único modelo pode originar simplificações perigosas? Ora bem, se nós não metermos lá determinados elementos e pusermos só as cargas ou outra situação, pelo menos a nível de sismo, teria certamente influência, mas também poderá ter influências noutras situações. Sabia que as ligações metálicas devem ser calculadas no modelo global para automaticamente considerarem todas as combinações de ações e introduzirem nos nós da estrutura comportamentos de momento de rotação? Ora bem, a questão das ligações ainda é mais pertinente porque é assim. A rotação de uma determinada ligação, de um determinado nó de uma ligação, é em função da rigidez que nós demos a esse nó, portanto, e do momento que lá está aplicado. E, portanto, isso implica obrigatoriamente um cálculo integrado. Okay? Mas, se nós formos calcular as ligações à parte, também às vezes é difícil obter carregar os dados todos de todas as combinações de ações. E às vezes, num cálculo com vento, com sismo, etc., chegamos a ter 40 ou 50 combinações de ações que são realizadas. E, portanto, carregar 40 vezes 6 esforços, teríamos os esforços Fx, Fy, Fz e os momentos em x, y e z, esse trabalho é pesado e seria sujeito a erros. Portanto, ligações, normalmente cálculo integrado na própria estrutura. Sabia que a pormenorização de armaduras e folhas finais de projeto podem ficar vinculadas ao modelo estrutural de forma automática, atualizando sempre a sua armadura? Portanto, foi aquilo que eu referi anteriormente. Nós podemos, a partir do modelo, com as opções gerais que definimos de armadura e as opções particulares que definimos de armadura, e essas opções vocês podem vir aqui e defini-las, dizer quais são os diâmetros mínimos das armaduras, para os reforços, para a armadura de montagem, para os pilares a mesma informação, quais os diâmetros mínimos, os máximos, se querem os varões das 4 faces iguais, se querem sempre o mesmo diâmetro. Podem definir aqui os diâmetros dos estribos, podem definir aqui as opções que pretendem para o dimensionamento das vossas peças. E com esse dimensionamento, o programa vai fazer automaticamente a pormenorização das armaduras de acordo com as especificidades de cada um dos regulamentos e depois com essas armaduras calculadas nós vamos desencadear então as folhas finais de projeto com os desenhos. E tudo isto fica vinculado ao modelo estrutural e, portanto, se houver alterações no modelo estrutural, automaticamente são recalculadas as pormenorizações da armadura e também as folhas finais de projeto. Portanto, segurança e produtividade claramente aqui neste ponto. Sabia que o dimensionamento de armaduras automatizado garante sempre a comprovação de todas as exigências regulamentares, sem esquecimentos ou simplificações? Okay?
quando às vezes se não se faz esse dimensionamento de armaduras automatizado, faz-se um cálculo manual, pega-se numas áreas de aço, mas as áreas de aço se calhar não têm em conta a torção, se calhar não têm em conta transverso associado à torção e, portanto, não estamos a cumprir todas as exigências regulamentares. Ou o regulamento tem uma especificidade que nós não tivemos em consideração ou que não tínhamos consciência dela e, portanto, é sempre mais problemático a nível de segurança quando o cálculo é feito de forma manual. Sabia que as memórias descritivas e justificativas agora também podem estar vinculadas ao modelo estrutural e com uma superior qualidade da apresentação, portanto já vimos como é que se pode fazer isso. É um mundo praticamente, eu poderia ali colocar memórias descritivas mais simples, mais complicadas, associar vários tipos de desenho, vários tipos de pormenores construtivos, etc. Mas já vimos como é que esse mecanismo funciona a nível de integração no projeto dentro do programa Trical. E finalmente sabia que na série 7 do Trical tivemos uma evolução exponencial, milhares de páginas de normas introduzidas, evolução sem paralelo em AC, tecnologia BIM e FC implementada no programa, centenas de novidades, pormenorização de armaduras em 3D incluídas, novas opções de representação de desenhos de armaduras, assistentes de geração de naves industriais, que eu não falei, mas mais um aspecto que aumenta grandemente a produtividade do programa é a possibilidade de nós parametricamente definirmos naves industriais, okay, com a geometria que pretendermos, com distanciamentos diferentes entre pórticos de fachada e pórticos interiores, com o tipo de treliças que quisermos já pré-programados aqui, com o número de subdivisões também aqui possível de escolher, com a existência ou não de pilares intermédios, ok, colocar ou não esses pilares intermédios e as distâncias ou o número de pilares intermédios que existirão, com a definição dos contraventamentos transversais, indicando os vãos em que eles vão estar presentes ou não, okay, o número de níveis também desse travamento, neste caso 2, mas podia optar por 1, com a possibilidade de escolher os perfis, inclusive, por exemplo, escolher perfis de botão, se quisesse, chegava aqui e dizia que queria que os meus perfis fossem de 30 por 30 a nível de botão e compor, portanto, naves industriais com estrutura mista, okay? Incluir os painéis, as ações dos painéis da cobertura e dos painéis das fachadas, incluir a ação do vento diretamente logo no modelo e mandar então gerar a minha estrutura. E como veem, a produtividade é enorme nesta questão das estruturas metálicas para obtermos aqui o nosso modelo estrutural. Já agora de referir também que depois existem funções que, se eu tivesse, e tenho aqui uma estrutura metálica introduzida, que permitem também rapidamente, por exemplo, pedir gráficos de tensões no aço e ver a azul, a laranja, a vermelho, aquelas que verificam e não que verificam. Portanto, se eu quisesse fazer uma análise da comprovação desses perfis, podia, inclusive nos gráficos, pedir para aparecer lá a representação da tensão que está aplicada e, portanto, cá está ali uma barra que está a 154, uma 81, uma a 17, outra a 10, aquela claramente não verifica. E, portanto, nós podíamos pedir aqui para ver também essa informação graficamente, peço desculpa, em resultados gráficos, tensões no aço e aparecer graficamente essa situação representada. Vou aqui pedir já agora nos gráficos para manter o desenho permanentemente no ecrã, que é uma das opções que o programa dá, e portanto se eu pedisse tal gráfico de tensões no aço, agora ele manter-se-ia no ecrã e eu poderia analisar com mais cuidado estes gráficos que aqui estão e podia ver, por exemplo, tenho estado a ver aqui a estrutura toda na sua globalidade, mas podia ver essa informação pórtico a pórtico e ver, por exemplo, que esta viga que aqui está não verifica aqui nesta zona central e não verifica aqui nos apoios. Portanto, eu só preciso de um reforço aqui, nesta zona, a vermelho, aqui de um reforço nesta zona a vermelho e de um reforço a meio vão se quiser. Okay? Escuso de aumentar o perfil todo se assim o não pretender. Okay? Portanto, informações que se obtêm de forma gráfica e que o programa permite, como vocês veem, grande flexibilidade na análise dos resultados. Okay? Ligações de perfis metálicos incluídas no programa, graficamente rotação em ligações, peritagem gráfica numérica de armaduras, anexos nacionais dos eurocódigos, enfim,
São mais de 19 anos de presença direta em Portugal, no apoio aos projetistas portugueses e no apoio tecnológico às empresas e profissionais de engenharia. São mais de 25 anos de desenvolvimento de software Windows para a área de arquitetura, engenharia e construção. É uma aposta clara no projeto integrado, no trabalho do engenheiro, num, num único programa, desde a fase de implementação da estrutura, de modelação da estrutura, até à fase final de preparação das folhas de projeto e da memória descritiva de cálculo. Para não ter que ter 3 ou 4 softwares independentes, cada um com a sua forma de trabalho, cada um possivelmente até com operadores distintos, portanto, agilizar o processo, agilizar a forma de trabalho, sempre com a qualidade de um cálculo integrado e de podermos analisar, quer graficamente, quer numericamente, todos os resultados, portanto, transparência máxima a nível de cálculo. E, portanto, a conclusão, integração total, um edifício, um modelo, uma maquete digital onde tudo se integra e tudo se partilha, tudo se analisa graficamente, em nível de análise, de resultados também de listagens, tudo se simula, carga, sismo, vento, e pormenoriza ligações, armaduras, de forma integrada. Desde o fecheiro BIM ou DWG até às folhas de projeto final, com legendas, com margem de encadernação, com marcas de dobragem, etc., com memória justificativa, tudo integrado num único programa. Okay? Portanto, é essa a nossa oferta, é essa a nossa aposta, é essa a ferramenta que vocês têm ao vosso dispor, caso seja do vosso interesse. Terminar agradecendo a atenção que me dispensaram, agradecendo também a disponibilidade para estarem presentes nesta apresentação. Espero que tenha sido do vosso agrado. De referir que vocês têm muitos webinários no canal da Artec no YouTube com informação diversa sobre vários temas, onde se aprofundam estes temas que aqui foram abordados, desde as alvenarias estruturais até os edifícios industriais, às estruturas metálicas. Tem lá webinários de cerca de 2 horas sobre cada um desses temas. Tem também vídeos mais pequenos sobre temas mais específicos e, portanto, aí poderão esclarecer qualquer dúvida ou aprofundar qualquer tema que aqui tenha sido analisado. E têm também a possibilidade de contactar-nos e agendar demonstrações personalizadas para vermos o tipo de estruturas que vocês calculam, simularmos esse tipo de estruturas, verem como é que é possível trabalhar com o programa para o vosso caso. Basta entrar em contato connosco e agendarem uma demonstração. Utilizando este sistema, rapidamente podemos estabelecer contacto e fazer essa demonstração e assim terem a certeza daquilo que vão investir para a vossa vida profissional. Referir só que eu vou dar início à sessão de perguntas e respostas. Para o efeito, vocês têm no programa GoToWebinar uma zona onde podem colocar questões, uma zona de chat e de questões, onde podem escrever e colocar as questões. Portanto, vou dar por concluída esta apresentação e vou ficar à espera que coloquem aí as respostas que necessitarem de esclarecimento.